rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Home3. No vídeo de hoje eu vou estar refazendo o vídeo que eu postei antes pra vocês sobre Order Flow. Mas por que, Wagner? Porque eu tava assistindo, né, depois que eu postei aqui pra vocês e falei, caramba, eu posso fazer esse conteúdo aqui 10 vezes melhor, né? Então eu estou refazendo essa nossa aula de ontem aqui para tentar deixar um pouco mais didático, né, um pouco mais completo, para que vocês tenham uma absorção desse tipo de conteúdo que é de extrema relevância de forma mais profunda e de forma mais efetiva, beleza? Então não esqueçam de deixar o likezão aí, se puder deixar aquele comentário, compartilhar comigo, vai ajudar muito aqui no nosso canal, beleza? Então vamos aqui, vamos ganhar tempo. Aquela nossa ordem do EURUSD andou muito bem durante a madrugada, tá? Arrastei meu stop gain para 1.300 pontos, onde está essa linha verde aqui, ele voltou, me tirou no stop gain, e é isso. Finalizei esse trade assim, ó, tropa, ó. Vou deixar pra vocês. Finalizei isso aqui, ó. Ficou lindo, 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 lindo. Começamos o ano já com o pé direito. Cravamos a entrada, né? E saímos aqui com mais cheio stop gain. Wagner, você acredita que ele vai cair mais? Cara, então, como a ferramenta aqui tava, ó. Conforme a ferramenta estava, eu acreditava sim que ele vai, acredito que ele vai cair muito mais, até para fazer um retorno aqui maior na questão macro. Não fazia sentido o pessoal estar subindo reto, beleza? Mas vamos lá, vamos falar sobre Order Flow, tropa. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Order Flow é o seguinte: o Order Flow não é nada mais nada menos do que pegar todas as características que a gente consegue encontrar, né, ao longo do deslocamento do preço, que a gente consegue deduzir que é o peso institucional. Ou seja, o Order Flow seria todo o rastro institucional de forma simultânea, né? A gente pega todas essas informações e até lá em prol de uma direção. Então, quando a gente fala de Order Flow, a gente está falando o quê? De uma tendência, né? Quando a gente vê ali uma tendência de topo, fundo cada vez mais baixo, ou seja, um movimento descendente, né? Trazendo para down, né? Trazendo para Wyckoff, trazendo para Elliott, a gente chama de tendência de baixa. Em Elliott, em institucional é a mesma coisa, o flow de baixa, tá? Então quando a gente encontrar um movimento de topo e fundo cada vez mais alto, ou seja, um movimento ascendente, a gente está falando que o flow está de alta, tá? Então uma coisa muito interessante entre esse tema é o seguinte: independente do setup, teoria, método que a gente esteja estudando, operar a favor da tendência, operar a favor do flow é sempre o único insight em comum entre todas as linguagens de leitura de preço, tá? Então isso é muito interessante, por isso que a gente sempre prioriza operar a favor da tendência, né? Agora que a gente já entendeu que o flow é a tendência, o que a gente tem que entender sobre isso é o seguinte, né? É o seguinte, tropa, só deixa eu abrir aqui uma colinha pra gente ganhar tempo. Ó, o que a gente tem que entender sobre isso é que o nosso flow vai ser formado por esse monte de insight aqui. A gente vai juntar todas essas informações e elas vão estar compondo nosso Order Flow. Beleza? Então quando a gente fala ali de um order block que já foi mitigado e após essa mitigação o preço criou um direcional, né? Vamos ilustrar aqui, ó. Só deixa eu ver o meu rosto para não tampar aqui, ó. Quando a gente fala, o preço veio aqui fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, fazendo um flow baixista, e de repente ele falhou nessa renovação de topos e fundos cada vez mais baixos, e durante essa falha, né, ele rompeu o movimento anterior, ele rompeu o topo da estrutura anterior, ou seja, nós tivemos aqui uma mudança de caráter, certo? Ó, uma mudança de caráter. Então nessa mudança de caráter, né, a gente mais a falha, né, aqui do próximo fundo, a gente já especula que possivelmente agora a gente pode estar vivenciando a troca de flow, né? A troca do flow baixista para um flow altista. Então, ciente desse insight, a gente vai priorizar o quê? Operações a favor da demanda, ou seja, operações compradoras. Porque no movimento anterior, a gente priorizava quem? Priorizava operações a favor da oferta, ou seja, priorizava operações vendedoras. Mas por que isso vai de priorizar? Bem simples, tropa. Quando a gente fala de priorizar as vendas, é porque topos em potenciais
estão com mais força, né? A gente já teve um vídeo aqui sobre isso. Estão com mais força do que os fundos. Topo forte. E não somente não somente por causa disso, mas por causa do quê? Do risco retorno. Por quê? Você cravando um fundo aqui, olha o que você vai surfar. Né, ó, fundo fraco. Olha o que você vai surfar, né, de take profit. Em contrapartida, olha o que você vai surfar se você cravar uma venda. Olha aqui, ó. Obviamente que isso aqui é uma ilustração só para que vocês entendam. Muito maior, certo? Então, só pelo fato do risco retorno, a gente já encerra esse debate aqui do porquê a gente tem que priorizar o flow. Tá? Mas voltando aqui, aí o preço veio, né, praticando topos de fundos cada vez mais baixo, e de repente ele fez aqui uma falha na estruturação de topos de fundos cada vez mais baixo e fez um topo e um fundo, né, divergindo com o movimento anterior, ou seja, fundos ascendentes. Então só durante essa falha aqui, ó, a famosa falha de balanço, né, que a gente chama de SMS, a gente já teria como insight de que o preço possivelmente vai estar startando agora um flow altista. Então o que a gente vai priorizar? Operações a favor da demanda, operações em regiões de demanda. Então como é que a gente faz isso? Vai através dos blocos, através das estruturas nas quais não foram mitigadas ainda, né? E a gente já aprendeu, poxa, como assim vai? Aí a gente vai estudar a estrutura. Aí, trazendo um pouco para eles, para ficar o mais didático possível, a gente sabe que o quê? Uma pernada de impulso vai ser composta por 5 subfractais. Certo, tropa? Por que essa porra não tá aparecendo? Ah, tá. A gente sabe que uma pernada de impulso é composta por 5 subfractais. Então, a pernada corretiva a gente espera o quê? 3 subfractais. Durante esses 3 subfractais, né? Deixa eu botar aqui uma porra bem menorzinha. Durante esse movimento corretivo, a gente vai estudar. Pô, aqui na transição de A e B formou uma estruturazinha, né? E ela não foi mitigada. Sei lá, e tivemos aqui uma zona. Aí o preço tá pequenininho aqui porque eu tô tentando manter junto o texto, mas vamos dar um zoom aqui. Aí o preço veio e rompeu, né? Rompeu de vez, passou direto. Só veio naquela sequência de velas altistas ali e já deu início novamente ao fluxo, né? Está validando o fluxo altista. Então automaticamente a gente vai ter o qual aqui? Vai ter a composição de um breaker block em cima, né? Da nossa zona de demanda. Então, quando o preço retornar, onde que a gente vai priorizar compras? Na zona na qual ficou pendente, né? E assim a gente vai criando e validando o flow a favor das nossas operações, entendeu? Então, o que seria o flow, vai? O que seria o order flow? É a gente pegar todos esses insights, order blocks, imbalances, estruturas, fair values, mitigações, breaker, quebras e afins, e unir em prol de uma única informação, que seria o order flow, tá? Aí a gente vai avaliando. Poxa, durante esse movimento aqui ficou pendente essa mitigação aqui dessa estrutura que o preço varou direto. Então a gente trouxe aqui um insight de um breaker block. Então aqui já foi fechado, né? Quando o preço retornou, para esse patamar aqui, né? Que eu vou deixar até em amarelo, ele fechou nossa pendência. Então automaticamente o que eu vou estudar aqui agora para continuar operando a favor do flow? Novas pendências, ou seja, onde que vão surgir essas novas pendências? Nesse novo movimento de impulso, ó. Nesse novo movimento de impulso. Beleza? Bem simples assim, tropa. O que complica o insight do order flow é justamente a gente não saber avaliar quem está no controle, se é a oferta ou a demanda. E isso a gente já aprendeu em outras aulas, em outros vídeos. Beleza? Bem simples. Bem simples, mas obviamente que assim como tudo na vida, requer prática. Eu recomendo muito que vocês, depois de assistirem isso aqui, vão lá no gráfico de vocês, vão lá no preço de vocês e cataloguem. E cataloguem. Porque através dessa catalogação,
vocês vão se familiarizar com o conceito, né? E consequentemente vão trazer para vocês. Por exemplo, aqui, ó, esse ativo que eu acho que é o ouro, né? É o ouro. Ele acabou de criar um topo duplo aqui, ó, né? E a gente acaba chamando isso aqui de quê? De EQH, né? Por quê? Porque tem tá sendo gerada aqui uma liquidez bem forte, né? Bem nessa extremidade. Então, ciente que o preço tem bastante liquidez aqui, ó, por parte da demanda, olha aqui, ó, essas LTs, né? Uma liquidez técnica, inclusive. Tem também fundos horizontais e tudo mais. A gente vai falar, poxa, deixa eu ver como é que tá o flow. Ele veio, mitigou, veio, aí deu uma pancada para cima e voltou aqui, já fechando bastante coisa. Só que aí depois ele não fechou mais nada aqui, ó. Então a gente já vê que tem uma pendência forte aqui. Aí continua, mas ele deu continuidade? Deu, vai, né? E continuou, ó, mitigou aqui, aí foi, mitigou aqui, depois foi, voltou, mitigou aqui e assim sucessivamente. Então a gente vê que esse flow já foi trabalhado bastante. Então não surpreenderia a gente, né? Agora que o preço começou a induzir essa liquidez aqui em cima da oferta, ele vinha aqui capturar, né? E agora vir gerar um movimento baixista. Não vai surpreender. Por quê? Porque a gente viu que o flow altista já durou bastante e deixou bastante pendência para trás, tanto de liquidez quanto de movimentos que precisam ser mitigados, né? Contratos que precisam ser fechados. Então é assim que a gente avalia o flow, tá? E uma coisa muito importante sobre isso: na análise institucional é perigoso a gente tentar cravar topo e fundo. Normalmente o que a gente busca? A gente busca confirmações, né? Tanto é que o SMC em específico, ele é um pouco mais seguro que o ICT, tá? Eu não diria isso, é só para a nível educacional mesmo, porque ele trabalha a questão do flipzinho, né? Mas também o ICT trabalha o flip de outro método, de outra forma, e a gente pode falar isso mais na frente, beleza? Espero que tenha ficado melhor do que a aula de ontem. Eu não gostei, por isso que eu regravei a de hoje. E é isso, tropa. O intuito é a gente superar e dar o nosso melhor sempre em tudo que a gente faz, beleza? Tamo juntão. Não esqueça de deixar o likezão e até a próxima.